Fala galera do Sul de Humanas, esse é o primeiro vídeo do canal de conteúdo. Nesse vídeo aqui eu vou abordar a evolução da espécie humana, quais foram as etapas que nós tivemos que passar até chegarmos ao atual estágio da nossa espécie. Como o canal é do estudo das ciências humanas, nada mais lógico do que a gente começar estudando a origem da espécie humana. Todas as informações que eu vou passar para vocês, elas são baseadas na teoria evolucionista do Darwin. Na época em que o Darwin ele lançou a teoria dele da evolução das espécies, ele foi muito criticado. E até hoje ainda restam algumas entidades religiosas que criticam muito a teoria evolucionista. Na época, essas pessoas falaram contra e hoje ainda falam, elas falam baseadas no entendimento errado. É que elas dizem que a teoria do Darwin diz que o ser humano evoluiu dos macacos ou primatas. Na verdade, a teoria evolucionista, ela diz que nós, espécie humana, Homo sapiens, descendemos de um ancestral em comum com a dos primatas atuais. Nunca foi dito que a gente é descendente dos macacos. Então é como se nós fôssemos primos dos primatas. A gente vai analisar aqui as 5 espécies mais importantes, que estão aí na escala da evolução humana. Tiveram várias outras, mas a gente só vai falar das mais importantes, as que tiveram os marcos mais importantes para serem ditos aqui. O primeiro ancestral nosso, de outro gênero, que mais se parece com o nosso atual gênero Homo, foi o Australopithecus. O Australopithecus não é uma espécie, é um gênero, e desse gênero tem várias espécies de Australopithecus. Ele surgiu há aproximadamente 4 milhões de anos atrás e teve sua extinção há mais ou menos 2 milhões e 100 mil anos atrás. Austral significa, geograficamente, sul, e Pithecus significa macaco, macaco do sul. Foi dado esse nome porque os fósseis de Australopithecus que foram encontrados na África. A África é o berço da origem da vida humana. Esse gênero Australopithecus ele não é considerado o mesmo gênero que o humano. Ele é conhecido como hominídeo porque ele compartilha várias características que as espécies do gênero Homo possuem. O que tem de tão importante no Australopithecus é que ele foi o primeiro a ser um bípede, ou seja, andar sobre 2 patas. Apesar dele andar todo encurvado ainda, a espécie que vem depois do Australopithecus que nós vamos abordar é a do Homo habilis. Ele foi a primeira espécie do gênero Homo. Homo de homem, pessoa, e habilis significa habilidoso. Ele surgiu também na África há aproximadamente 2 milhões e 400 mil anos e teve a sua extinção há 1 milhão e 400 mil anos. O que diferenciou ele dos demais é que ele foi o primeiro a usar pedra lascada como uma arma. Então, apesar de ser muito rudimentar e não ter muita técnica, ele já conseguia lascar alguns pedaços de pedra para usar para atacar animais de um pouco maior porte, outros mamíferos. A terceira espécie que eu vou comentar aqui com vocês é a do Homo erectus, pessoa ereta. Ele foi o primeiro a andar ereto, com as costas assim retinhas. Ele foi uma espécie que durou bastante tempo. A espécie começou há 1 milhão e 800 mil anos e terminou há 200 mil anos atrás. O que tem de tão importante no Homo erectus é que ele foi o primeiro a saber manusear o fogo. E isso foi muito importante, porque a partir daí ele já conseguia se manter aquecido e, o mais importante ainda, ele conseguia aumentar em muito a quantidade de nutrientes que ele conseguia absorver. O Homo erectus ele já andava em grupos assim de 1 dezena, 2 dezenas de pessoas. E ele já conseguia fabricar utensílios de caça melhores, como se fossem espadinhas, facas, mas tudo de pedras, de ossos de animais. Ele nasceu na África e ele conseguiu também se espalhar para a Ásia, Oriente Médio, Ásia e até algumas partes da Oceania. Depois dele vem o Homo neanderthalensis. Homo, pessoa,
E neandertalenses vem da região em que foi encontrado o primeiro fóssil, na região de Neander, na Alemanha. Ele surgiu aproximadamente há 300 mil anos atrás e a espécie deles entrou em extinção há mais ou menos 40 mil anos atrás. O Homo neanderthalensis ele era mais habilidoso e produzia ferramentas melhores do que o Homo erectus. Ele foi o primeiro a utilizar a linguagem com os outros, ele já conseguia se comunicar. Apesar de ser assim, emitindo grunhidos, né? Não eram palavras, não tinha um alfabeto, nada disso. E ele também já realizava alguns rituais funerários. O Neandertal é o que hoje a gente conhece, tanto fala, como o homem das cavernas. Ele também não tinha residência fixa, não. Mas ele já conseguia se abrigar dentro de cavernas, era fechadinho. E essa espécie ela chegou a conviver com a nossa espécie atual, com a do Homo sapiens. Só que não se sabe o motivo certinho, mas eles entraram em extinção e o Homo sapiens ele se consolidou aí como espécie sem a competição mais do Neandertal. Agora, a nossa espécie que a gente vai analisar é a do Homo sapiens, que surgiu aproximadamente 150 mil anos atrás e que eu acho que dura até hoje. Você que está me assistindo aí do outro lado é um Homo sapiens, disso eu tenho certeza. Então, enquanto você estiver vivo aí, a nossa espécie com certeza vai ter pelo menos um representante. Foi com o Homo sapiens que a gente se tornou uma espécie sedentária, ou seja, não era mais nômade, podia se estabelecer no local. O que possibilitou isso foi a criação das técnicas da agricultura, da criação e domesticação de outros animais. O Homo sapiens ele conseguiu se espalhar pelo mundo uma velocidade muito rápida. Ele saiu da África, foi para a Europa, Ásia, Oriente Médio, bem depois veio aqui para a América. Ele foi a única espécie dessas todas que a gente analisou aí a conseguir se espalhar pelo mundo. O que possibilitou esse avanço todo nessas espécies todas que a gente foi vendo foi o aumento do volume do crânio. O primeiro que a gente viu, que foi o Australopithecus, ele tinha um cérebro com volume de 450 centímetros cúbicos. Esse volume ele cresceu muito e ele chegou ao Homo sapiens com um tamanho aí de 1.500 centímetros cúbicos. Então, ele mais que triplicou o tamanho do cérebro dele. Só que um dado muito curioso é que dos últimos 20 mil anos, na nossa espécie Homo sapiens, a gente perdeu o tamanho de cérebro. Foi de 1.500 para hoje 1.350 centímetros cúbicos aproximadamente. Significa que a gente ficou mais burro? Muito provavelmente não. Nossa capacidade também não diminuiu. O que significa que a gente tem uma eficiência maior do nosso cérebro. A gente não precisa continuar eternamente expandindo o tamanho do nosso cérebro para aumentar nossa capacidade. Galera, terminamos o nosso vídeo sobre evolução humana. Eu estou deixando aqui do lado o outro vídeo de pré-história, que a gente vai analisar as fases da pré-história. Então tá aqui, é só clicar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês aqui no vídeo novo de fases da pré-história. Valeu!